Vamos abrir novamente as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Leiamos do verso 17 até o 21. Efésios 5, do 17 ao 21 está assim escrito: Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, pelo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas, Deus nos favorece, de uma forma geral, todo o gênero humano, ou pelo menos aqueles que têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus, Deus nos favorece com o seu Espírito Santo. O Espírito que foi dado ao mundo após a partida de Jesus. Sim, ele foi dado ao mundo também, para que, quando todas as pessoas que ouvissem a pregação do Evangelho pudessem ter a oportunidade de serem convencidas por este Espírito. Deus não deu o Espírito ao mundo para estar presente neles, mas deu o Espírito Santo para lhes convencer quando alguém cheio do Espírito Santo prega a palavra de Deus. O Espírito de Deus, nós sabemos e conhecemos, que convence as pessoas que ainda não tiveram um encontro preciso com Cristo, da sua condição espiritual, da sua realidade espiritual, daquilo que está destinado à sua vida, caso ela não volte para Cristo Jesus, o seu coração. O Espírito Santo vem como um agente poderoso de convencimento. Não somos nós aqueles que convencem, nós somos apenas os proclamadores da verdade de Deus. E ao falar da verdade de Deus, todos os crentes agem e fazem desta forma. Cabe ao Espírito convencer aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Por isso, se um pecador ouve a palavra de Deus, sente um chamado da parte de Deus para as coisas espirituais, digo-vos nessa tarde que ele não deve perder mais tempo, mas voltar-se completamente para o Senhor Jesus. Lembro-me de quando ainda não era crente, mas estava eu lutando com Deus acerca da salvação, e cerca de uma semana antes de me converter, o Espírito de Deus já estava tocando no meu coração de uma forma tremenda, já que muitos irmãos da nossa igreja estavam me evangelizando. Eu passei uma semana dizendo: vou para a igreja domingo. Vou para a igreja domingo. Eu, pela minha ignorância, pela falta de conhecimento, só tinha no coração o desejo de ir para a igreja.
Porque imaginava eu que ao chegar na igreja, a porta seria aberta e a minha ignorância seria desfeita. Porque eu poderia entrar e ingressar no caminho da salvação. Como? Ainda eu não sabia, mas sabia que Jesus estava ali pronto para me salvar. Passei uma semana, e sempre que me lembro deste dia e deste evento, eu sentia-me como que se estivesse laçado por Deus. Como se Deus tivesse lançado um laço, puxado e aos poucos tivesse me puxando. Tanto é que na segunda eu dizia, eu vou para a igreja domingo. Já tinha ido uma vez. E havia meses que eu não ia mais. Mas naquela semana, finalzinho de setembro e início de outubro de 89, eu sentia Deus me puxando. Aos poucos, na terça eu disse, vou para a igreja. Na quarta eu já estava meio assim, se ia ou se não ia. Na quinta aquela dúvida voltou ao meu coração. Na sexta eu disse, eu não vou deixar para outro dia, para outro momento. No sábado estava assim um tanto quanto indiferente. Mas no domingo pela manhã estava eu estudando para terminar meus estudos e ingressar numa carreira naquele ano. Comecei a estudar e não conseguia estudar. Porque me vinha na mente o desejo de ir para a igreja naquela noite. E eu dizia, não, eu deixo para outro dia, mas o sentimento não me deixava em paz e eu não conseguia estudar. E eu me levantei da minha cadeira, da minha mesa onde estava estudando, e para tentar apaziguar aquela voz íntima no meu coração, fui na casa de alguns irmãos e disse, hoje à noite eu vou para a igreja. E eles ficaram achando que eu estava brincando. E eu disse, eu vou para a igreja hoje à noite. E aí fiquei um pouco e disse, não, vou voltar para casa para estudar. Voltei para casa para estudar. Comecei novamente a ler, me lembro como se fosse hoje, estava estudando geografia. E novamente não conseguia estudar. Aquela voz insistente no meu coração dizia que eu tinha que ir para a igreja naquela noite. E eu disse, mas eu já não fui na casa dos irmãos, eu sem conhecer o Espírito de Deus. Eu disse, mas eu já não fui na casa dos irmãos e disse que ia hoje à noite. E aquela voz insistente disse, mas eu vou de novo. Me levantei da minha mesa e fui novamente na casa deles e disse, hoje eu vou na igreja e vou aceitar Jesus. E voltei para casa. E o estudo, pastor, não consegui estudar. O culto nesse tempo era 7h da noite, ali na Piedade, na rua Pinho Pessoa. 5h da tarde, eu estava batendo na casa do irmão para dizer, vamos para a igreja? Ele disse, rapaz, mas é só 7h. Eu disse, não interessa, eu estou aqui para ir para a igreja agora. Ele disse, senta aí um pouquinho, eu vou fazer algumas coisas, e fiquei lá. No pé dele, porque o Espírito de Deus estava no meu pé. Eu não consegui ficar em paz naquele dia. Não no mau sentido, mas eu não estava conhecendo muito bem aquela história, mas eu tinha que ir para ali. E fiquei. Quando ele foi, eu me lembro que ele levava um ventilador ainda para a igreja, porque era muito quente. Na igreja. E eu ajudei ele a levar coisa, violão, ventilador, algumas outras coisas, e fui. E cheguei na igreja e começou o culto. E eu disse, rapaz, esse pastor não faz o apelo. Mal começou o culto, sabia que o pastor fazia o apelo. E eu disse, rapaz, esse pastor, o pastor Glauco, pregando, ou melhor dizendo, cantando os hinos da harpa. E eu dizia, rapaz, será que... Eu estava tão ansioso
mas não por uma ansiedade particular, mas o Espírito Santo estava operando tanto no meu coração, que eu disse, rapaz, será que hoje ele esqueceu? E eu, muito tímido, não tinha coragem de chegar, se ele tivesse esquecido, pedir para aceitar Jesus. Mas aí ele cantou os hinos, aí disse, se sente, eu disse, é agora. Aí vem a oferta. Aí depois se levante, eu disse, é agora. E nada. Terminou o louvor, ele começou a pregar, eu disse, vai ser agora, tem que ser agora. E nada, e aquele negócio batendo, me lembro como fosse hoje, pastor Glauco pregando sobre a volta de Jesus, cantaram nesse dia, o mercado está vazio, nunca me esqueci desse dia. Por isso que eu digo que foi num domingo que Jesus salvou-me. Bendito domingo. No dia 5 de outubro de 89. E quando o pastor Glauco terminou de pregar, e quando ele disse, se há, aí eu imediatamente levantei a mão. Não contei, meus irmãos, outros motivos. Quando ele disse, se, eu já levantei o braço e já me derramei na presença de Deus. Porque eu senti ali o Espírito de Deus operando na minha vida, me levando para Cristo Jesus. Essa minha experiência, ela é uma experiência comum entre todos os irmãos aqui. Porque um dia todos nós recebemos a Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo. E estamos aqui para testemunhar. Se alguém sente algum toque diferente que você nunca tinha sentido, que lhe direciona para Deus, eu digo, é Deus falando para a tua vida hoje. E em Hebreus está escrito, se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque Deus está te chamando. E o que Ele tem para oferecer é algo tremendo e maravilhoso. Por isso, irmãos, o crente que se preza, que aceitou Jesus um dia como eu um dia aceitei, não arreda o pé da presença do Senhor. Muito pelo contrário, só busca dia após dia crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por quê, pastor? Porque temos muito que crescer na graça e no conhecimento de Deus. A vida espiritual, irmãos, é uma vida de crescimento até a gente chegar na glória. Nós teremos um trajeto a percorrer crescendo no conhecimento de Deus. E esse mesmo Espírito de Deus, que um dia nos levou, nos convenceu da nossa situação espiritual, é hoje o mesmo Espírito que influencia as nossas vidas para cedermos à sua vontade, para ficarmos debaixo do seu poder e dele recebermos poder espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, quando falou aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses foram uma igreja na era primitiva bastante espiritual, Paulo disse, não extingais o Espírito. Ou seja, deem liberdade ao Espírito de Deus. Permitam que o Espírito de Deus opere em vocês. Não apaguem, não desprezem, não faça desaparecer a chama do Espírito que habita entre vocês, porque habita. Se muitas vezes alguns não permitem que ele faça tal coisa, nós estamos impedindo a ação dele nos nossos corações, na nossa vida. E eu vos digo, irmãos, é imprescindível que nós permitamos que o Espírito de Deus opere em nossas vidas. Por quê? Porque hoje o Espírito de Deus é que nos induz a fazer a vontade de Deus. E para tanto, além daquilo que já foi dito ontem à tarde, dando sequência à minha pregação, muita coisa foi dita aqui para vocês. Pela manhã, pela noite, Deus já falou muito. Mas seguindo a minha sequência,
Deus, meus irmãos, precisa de nossas vidas bem consagradas a Ele. Certa vez chegaram para os discípulos, ou melhor, chegaram para Jesus e disseram: olha, nós que somos religiosos, nós jejuamos, nós consagramos a nossa vida para Deus, supostamente para Deus. Os discípulos de João também jejuam e se consagram. Mas os teus, Jesus, tu se acha alguém de uma reputação tão mais elevada do que os nossos profetas, e ele era? Tu se acha tão mais elevado do que os nossos sacerdotes e representantes de Moisés, e Jesus era? E os teus discípulos não jejuam. Jesus, meus irmãos, não falou muito, mas ele disse: haverá um tempo em que eles jejuarão. Ainda não é agora, mas haverá um tempo em que eles jejuarão, que eles se consagrarão. E isso tudo aconteceu à medida que Jesus foi se dissociando deles, ou melhor, se separando deles, se dissociando não, se separando fisicamente dele, porque em termos espirituais Jesus habita entre nós. Eles começaram a perceber que havia necessidade de a obra de Deus ter homens consagrados para a realização da obra que foi delegada a eles. Afinal, lembremos-nos que quando Jesus começou a realizar a sua obra, Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias orando e jejuando. Passou dias, meus irmãos, se dedicando ao Senhor, para que só após este período de consagração ingressasse e realizasse a obra messiânica que ele tinha para cumprir. A semelhança do que fez Jesus, mas não tão fortemente. Eu acho que é um pouco complicado a gente dizer que vamos jejuar 40 dias. Eu sinceramente vejo algo extremamente dificultoso para nós. Cabe a nós nos dedicarmos a jejuns e a orações, sim, mas dentro de certas medidas compatíveis com a nossa composição, com o nosso físico. Não oriento ninguém a chegar a 40 dias. Se Deus manda, já não é comigo. Eu não oriento, porque é algo extremamente difícil. Já vi pessoas, testemunhos de pessoas que quiseram chegar lá e passaram problemas. Mas enfim, Jesus passou 40 dias jejuando no deserto para realizar a sua obra. E os discípulos seus, após Jesus ter subido aos céus, ao se prepararem para o dia de Pentecostes, e eu disse ontem para vocês que eles sentiram a necessidade de orar, mesmo que Jesus não tivesse ordenado a eles diretamente naquele momento que eles orassem, eles sentiram a necessidade. O que a gente vai receber não pode ser recepcionado de qualquer forma. Discerniram espiritualmente. Da mesma forma, irmãos, que o ato de consagração para o recebimento do Espírito de Deus também, eu creio, foi algo necessário. Eles se consagraram antes de receberem o poder do batismo no Espírito Santo. Pastor, você está falando isso em termos especulativos? Estou. A Bíblia não fala detalhadamente sobre este fato. E a Bíblia não está estabelecendo, meus irmãos, nenhuma obrigatoriedade, por exemplo, para alguém ficar em jejum e oração para receber o batismo no Espírito Santo. Não, eu estou especulando, não estou criando regras. A Bíblia diz que Deus batiza quem Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer, na situação que o crente estiver. Pode estar jejuando ou não. Eu penso
que pela proximidade que os discípulos tiveram de Jesus e pela forma como Jesus tratou as diversas circunstâncias da vida, eles também se predispuseram a se consagrar naqueles dias que antecederam o batismo no Espírito Santo. Penso eu, e isso é como eu estou dizendo, penso eu, fazendo determinadas conjecturas, que os discípulos estavam tão consagrados naqueles momentos, ou se achavam tão consagrados a Deus, que eles saltaram da oração e disseram: opa, nós somos apenas 11, e Jesus escolheu 12 apóstolos, está faltando um. Então vamos escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Daí Pedro cita inclusive o Salmo 109, verso 8, dizendo: tome outro o seu bispado, ou o seu ofício, ou o seu lugar. E os discípulos fizeram isso, talvez, com a mente lembrando-se do que Jesus tinha feito antes da escolha dos 12 apóstolos. Porque a Bíblia Sagrada diz lá em Lucas, no capítulo 6, que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou uma noite no monte a orar, em oração a Deus, buscando a sua presença. Lucas registrou este evento com as seguintes palavras: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar, se referindo a Jesus, Lucas 6, do 12 ao 13, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome apóstolos. Penso eu, Pedro se achou tão consagrado a Deus que disse: nós estamos tão aptos quanto Jesus estava para escolher alguém para suceder Judas. Então vamos escolher. Obviamente, a escolha estava errada, porque somente Jesus poderia escolher um apóstolo. Mas eu destaco essa informação dentro daquilo que eu meditei, pensei, que os discípulos se acharam e estavam consagrados a Deus. É uma tentativa apenas de mostrar que antes do evento do batismo no Espírito Santo, eles se dedicaram à consagração a Deus. Ou seja, irmãos, independentemente do erro que eles praticaram na escolha de Matias, penso eu que eles estavam em consagração. E chamo a atenção dos irmãos que consagrar-se nunca é demais ao Senhor. Se você se consagra a Deus, nunca vai estar perdendo tempo diante dele. Muito pelo contrário, vai estar se colocando numa situação de aptidão para Deus trabalhar em sua vida e realizar o que ele bem entender através de você. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ou na epístola aos Romanos, ele, em tom de rogo, ele escreveu para a igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, tenham sentimentos para com aquilo que o Senhor fez para convosco, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante a expressão que Paulo usa: apresenteis. O tempo verbal aqui, do verbo apresentar, é um tempo que não é presente, simplesmente, mas é um tempo presente que também pode indicar futuro. Se hoje eu me consagro a Deus, o futuro também carece que eu me apresente a Deus em consagração. Por isso vale a pena se consagrar hoje aqui no retiro,
Mas também é importante você se consagrar amanhã, quando estiver em casa. Na segunda-feira, quando começar uma nova semana, e você estiver lidando com os conflitos do dia a dia, com as tribulações da vida, com aqueles que virão no embate contra a nossa fé. Quanto mais consagrado o crente estiver diante do Senhor, mais apto ele estará para responder todos aqueles que vêm contra ele. Paulo diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, meus irmãos, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Mas não é uma simples consagração que está em pauta. É também, meus irmãos, o desejo de querer ver o Espírito Santo operar na sua vida. Porque eu disse ontem para os irmãos, naquelas duas primeiras considerações que eu fiz na pregação, que uma delas seria de que nós precisamos ter a consciência de que nós somos testemunhas de Cristo. Uma vez consagrados ao Senhor, precisamos testemunhar de Cristo Jesus ao mundo. E como? Cheios do Espírito de Deus. Permitindo que o Espírito de Deus flua em nossas vidas. Haja em nossas vidas. Andar no Espírito de Deus. Esse é o nosso desejo. Paulo fala do sacrifício. E eu acho que todos nós sabemos, sem querer levantar algum texto do Antigo Testamento, que Paulo aqui não está falando de um sacrifício ritualístico ou judaico. Paulo está falando de uma consciência cristã coerente de colocar a nossa própria vida no altar de Deus. Ou seja, sou eu, Senhor, o teu sacrifício. Sou eu aquele por quem é colocado algo de valia para ti, para que tu possas usar da forma como queres. E completa, Paulo, santo e agradável, ou seja, consagrado, separado e preparado. Ninguém que se consagra a Deus, meus irmãos, se amiga ou cria amizades com paixões, com pecados, com sentimentos vãos que não estão no centro da vontade de Deus. Quem busca o ato de consagração ao Senhor, busca estar em seu caminho, agindo de forma irrepreensível. É claro que a Bíblia Sagrada diz que exige-se muito mais de um obreiro, de um ministro, de um oficial da igreja, ser irrepreensível. Mas todos os crentes devem agir de uma forma irrepreensível, correta, justa, honesta, sem terem outras pessoas do que lhe acusarem. Isto é um sacrifício santo e agradável a Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque estar consagrado ao Senhor, estar vivendo consagrado ao Senhor, você crê como eu acredito que você viabiliza a unção de Deus para o seu coração? Você permite que Deus esteja trabalhando mais eficazmente na sua vida? Quando você, por exemplo, tem uma tubulação, onde a água corre fluentemente, sem impedimentos, é muito bom. A água chega e desemboca em qualquer torneira, porque não existe empecilho algum. Da mesma forma é o crente. O crente consagrado é um crente desimpedido para a ação de Deus na sua vida. Ou seja, ele fala aqui, mas na verdade quem fala é Deus através dele. Porque ele fala a palavra de Deus e estando debaixo de consagração, ele fala cheio do Espírito de Deus. Lembro, meus irmãos, de quando Salomão
construiu um templo ao Senhor e fez um sacrifício tremendo. Aliás, Israel fez um sacrifício tremendo para construir um templo que naquela época era algo extraordinário, distinto. Salomão buscou utensílios ou matéria-prima nos mais distintos lugares da terra para colocar ali naquele templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. E a beleza do templo foi grandiosa. Recentemente eu ouvi um pesquisador falando ou traduzindo lá um texto do livro de Crônicas, no qual ele dizia que tinha lá um determinado país, não sei se isso é verdade, mas se for, demonstra realmente a intenção de Salomão de querer oferecer o melhor para Deus através daquele templo. E era o que o judeu poderia fazer, o que era visível para eles, era o que eles poderiam oferecer para Deus. Não é o nosso caso hoje, mas eu chego lá. Conta este pesquisador que chegaram a vir ao continente da América do Sul, especificamente para o Brasil, para buscar uma determinada madeira, para estar no Templo de Salomão. Não sei se isso é verdade, mas pela pesquisa lá, que está sendo, digamos, disseminada agora, disse ele que Salomão mandou buscar material aqui do Brasil, ou matéria-prima, para estar no lugar lá no Templo de Salomão. Salomão não poupava esforços, veja isso, a ideia que eu estou colocando aqui é de que Salomão não media esforços para oferecer a Deus o melhor. E depois de ter concluído, feito e realizado toda aquela obra, Salomão orou a Deus, ofereceu a Deus aquele templo. Salomão sabia que Deus não poderia ser contido pelo templo, mas o ato de Salomão dedicava a sua devoção e honra que ele tinha para com o Senhor naquele momento. A oração de Salomão foi tão intensa, registrada lá em Crônicas, que é empolgante você ler e ver o que Salomão falava. Não palavras quaisquer, mas palavras de quem tinha um alinhamento com Deus muito estreito, uma comunhão muito profunda com Deus. E não foi à toa que, ao terminar a sua oração, depois de ele consagrar aquele templo ao Senhor, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. 2 Crônica 7:1, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Se você ler lá direitinho, com atenção, parece que a gente está vislumbrando, simbolicamente, um prenúncio do Pentecoste. Quando você consagra, o fogo cai. Quando você se dedica ao Senhor, o fogo cai. Quando você coloca a sua vida no altar, o fogo cai. A experiência cai e lhe abençoa. Por isso, meus irmãos, mais uma vez aqui eu vou usar um imperativo: apresentai-vos diante do Senhor Deus. Apresentai-vos ao Senhor com boa disposição. Apresentai-vos com santo discernimento, com essa disposição de querer sim agradá-lo de todo o coração. A consagração é um passo, mas existem outros. Pedro exortou a igreja, lá na sua epístola,
que além da consagração, eu digo que Pedro passou a ser alguém muito habilitado pelas experiências que teve. Pedro ordenou à igreja o ato de humilhação. Ele disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que no determinado tempo ele possa enchê-lo novamente com o Santo Espírito. Ou seja, irmãos, é aquilo que a gente estava dizendo ontem. É uma necessidade grande nós estarmos sempre plenos do Espírito de Deus. Pastor, é fácil? É não. É muito difícil, até porque nós temos uma vida muito agitada, cheio de contratempos, mas precisamos nos dedicar e lembrar sempre de nos dedicar ao Senhor, todos os dias, buscando a Ele. Porque quando a gente olha lá na igreja primitiva, irmãos, e este é o nosso referencial de fé, é o nosso referencial de práticas, de experiências, a gente vê uma igreja que se dispunha a Deus de uma forma intensa. É claro que o livro de Atos dos Apóstolos não relata detalhadamente a história da igreja. Ela faz referências a determinados momentos em um canto, depois em outro, e assim vai até o seu final, até o seu desfecho. Mas o que a gente pode perceber do início ao fim de Atos dos Apóstolos, essa intensidade que eles demonstraram em sempre buscar a presença de Deus para se consagrarem e estarem humilhando-se na sua presença. O ato de humilhação nós sabemos e conhecemos. Não é uma prática, meus irmãos, qualquer. É entender que nós não somos nada, mas Deus é tudo. Se a gente prega, se a gente canta, se a gente ora, a gente tem um mérito nisso, sim, mas a gente não faria nada disso se não estivéssemos nós sujeitos e debaixo da inspiração do alto. Sem Deus a gente não poderia fazer nada. Sem a intervenção do alto nós não poderíamos agir como nós agimos. Mas é sobre a fluência do alto que a gente está aqui, pelo Espírito de Deus, por Cristo Jesus, por Deus, o Pai que está trabalhando sempre nas nossas vidas. E eu digo isso e reafirmo mais uma vez a continuidade, a permanência daquilo que Deus aos discípulos sempre de uma forma constante. E eu destaco mais uma vez o livro de Atos dos Apóstolos do começo ao fim. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos foi iniciado lá pelo ano 33. Mas não sabemos quando ele foi concluído. Não existe certeza ao tempo, à data, ao ano que Atos concluiu o último capítulo. Sabe-se que Paulo estava chegando lá na Itália, em Roma, para ser julgado por César. Mas exatamente o ano nós não sabemos. Sabemos, entretanto, que possivelmente o livro de Atos dos Apóstolos encerra-se antes do incêndio de Roma, que aconteceu por volta do ano 64 depois de Cristo. Ora, prestem atenção comigo, façam um cálculo rápido comigo. Se a gente acredita que o livro de Atos dos Apóstolos aconteceu um pouco antes do ano 64, ano em que Roma foi incendiada, o louco do imperador incendiou Roma e culpou muitos cristãos por aquele incêndio. Possivelmente um pouco antes, Paulo desembarca em Roma. Se Paulo desembarca um pouco antes, digamos, pelo ano 63, então a gente pode dizer que Atos contempla um período histórico da igreja do ano 33, ano em que Jesus morreu, ascendeu aos céus e a igreja iniciou-se através dos discípulos. Até o ano 63, quantos anos nós temos? Aproximadamente 30 anos.
E em 30 anos, a igreja primitiva nunca deixou de ser o que ela era no princípio. Que lição, né, irmãos? 30 anos se passaram, muito tempo, uma vida. Mas a igreja continuou tendo as grandes experiências que teve. Eu acho que a nossa igreja absorveu esse ensino, né? Essa ideia de não mudar absolutamente nada. A igreja primitiva referencia, mas pastor, peraí. O que aconteceu lá em Atos 2, aconteceu lá no final. Eu creio que aconteceu. Mas não tem registro na Bíblia. Quem foi que disse? Atos 28. Diz a Bíblia que Paulo chega a uma ilha chamada Malta. Todo mundo sabe e conhece. E lá naquela ilha, Atos 28, do 3 ao 6, está assim escrito: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, ou uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, porque eles tinham passado por um naufrágio. A justiça não o deixa viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha o que aqui a Bíblia diz. Paulo, que estava preso, um inocente preso. Paulo, um inocente que estava sendo levado ao tribunal em Roma, de César, um inocente preso. Aqueles bárbaros, vendo que uma serpente picou Paulo, disse: ele vai morrer. E olha só como é a justiça divina. O sujeito escapou do naufrágio, mas a justiça divina veio cobrar o preço dele aqui em terra. E todos lá ficaram. É agora que o homem vai morrer. Olha aí. Ele vai morrer. Fizeram lá a torcida, né? Conheciam o poder da serpente. Eles tinham medo da serpente. Eles tremiam da serpente. E aí eles ficaram dizendo: eu quero ver se alguém de fora vai resistir à nossa serpente aqui. A nossa serpente é poderosa. Ela vai acabar com esse sujeito aí, que está falando mole aí, essa historiazinha aí. Ele é sim culpado. E ficaram lá, esperando. E cansaram de esperar. Até o ponto que disseram: nós estamos errados. Esse daí parece que é mais poderoso do que a nossa serpente. Ou melhor, aquele que está dentro dele é mais poderoso do que o que está no mundo. E aí começaram a considerar Paulo, diz o texto, como um Deus. E já mudaram o comportamento com ele. Disseram: rapaz, você é alguém especial. Paulo disse: sou, mas não sou por mim próprio não. Sou por aquele que me amou e se entregou por mim. Se sou alguma coisa, sou em razão dele e não por mim mesmo, porque ele de fato faz em mim o que bem ele quiser e entender. Irmãos, quando Deus manda um crente fazer uma obra, nada o detém. Nada pode lhe resistir.
Sim, pastor, e aí a história? O que tem a ver com o que está sendo dito? Vamos adiante, versos 7 ao 9. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha aí, daquele que tinha sido recepcionado na praia, cuidado com a fogueira no relento, depois do milagre que Deus fez na vida dele, colocaram lá ele aonde? Na mais alta estima. Chegaram lá para uma das principais personalidades da ilha. E lá o recepcionou Paulo. E ele estava um pouco enfermo. Verso 8. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria ao pai de Públio, parente de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Percebem? Percebem que o que aconteceu no começo da igreja continuou acontecendo no final do relato de Atos dos Apóstolos? Paulo demonstrou que era apóstolo, porque não foi vitimado por uma serpente e ainda orou por pessoas que foram curadas. Aliás, todas as pessoas da ilha foram curadas. Não sei se você lembra ou faz uma junção ou uma comparação com o que Jesus falou lá em Marcos, né? E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Não tem relato de demônios aqui. Falarão novas línguas. Não tem relato de novas línguas aqui. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Aleluia! Pastor, só o final do versículo, né, de Marcos se cumpriu. Quem foi que disse? Mas a Bíblia aqui não está relatando nem salvação, nem batismo no Espírito Santo. Me diga uma coisa aqui. Você conhecendo Paulo, como era? Você acha que ele não pregou salvação para esse povo aqui, não? Ele foi lá e orou só pela cura das pessoas, foi? A Bíblia Sagrada diz que ele passou 3 meses na ilha. Você acha que Paulo estava orando só para o povo ser curado e nada mais? Pastor, mas a Bíblia não diz. Sim, eu acho que ela não diz mesmo, não. Mas você acha que Paulo ficou inerte a negar a salvação para aquele povo? Eu acho que Paulo pregou sim a salvação. Pastor, e o batismo no Espírito Santo? Eu também creio que Paulo pregou sobre o batismo no Espírito Santo. E eles viveram uma experiência sim, sobrenatural do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque lá na frente tinha um sujeitozinho chamado Epifânio de Salamina, que vendo o movimento dos montanistas, quis dissuadir o povo das práticas espirituais dos montanistas que buscavam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profetizarem. E ele falou aonde? Dessa localidade aqui, pertinho dessa região aqui, tentando não mostrar que o que aconteceu entre os montanistas deveria acontecer entre esses aqui no tempo de Epifânio, um pouco mais adiante. Dando a mim a impressão de que a ilha de Malta conheceu sim todas as verdades do Evangelho, porque um apóstolo que se preza, como foi o apóstolo Paulo, não iria, meus irmãos, se recusar a falar absolutamente nada de Cristo Jesus. Principalmente porque Marcos 16 fala de um pacote. E esse pacote, meus irmãos, não vem em partes não, ele é dado completo. Se precisar expulsar demônio, ele tem fogo para expulsar demônio. Se precisar falar a língua, ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai falar a língua. Se precisar, meus irmãos,
pôr as mãos sobre os enfermos, ele vai pôr as mãos sobre os enfermos e Deus vai curar. Ou seja, tudo que está em Marcos vai acontecer. E isso está prometido nas Escrituras. Graças a Deus por isso. Por isso, ninguém pode se eximir da responsabilidade de se humilhar diante da presença de Deus. Paulo era um homem humilhado diante da presença de Deus. Ele dizia, a minha vida não é mais preciosa para mim, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a linguagem de humilhação na igreja primitiva era algo comum, era algo corriqueiro, dita no dia a dia. Inclusive Tiago, na sua epístola, ele insiste em dizer para quem estava escrevendo a sua epístola, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É claro que essa exaltação não quer dizer com um elogio para você receber um mérito maior do que os outros, não. É exaltação, aqui segundo Tiago, é no sentido de Deus fazer de você um instrumento para a sua glória. E sabemos nós que a glória e o louvor compete e é dado somente a Deus. Testemunhemos, irmãos, desta palavra, desta ação, desta humilhação, desta consagração, porque é bom para as nossas vidas no que diz respeito ao servir a Deus. A missionária Rosalie Mills Epleby, relatando um fato sobre a vida de D.L. Moody, diz que um dia, quando D.L. Moody estava lá em Dublin, na Irlanda, um irmão chegou para ele e disse, olha, Moody, Deus ainda vai levantar um homem de Deus para fazer grandes coisas aqui neste mundo. E Moody olhou para aquele homem e disse, eu vou tentar ser esse homem. E o homem talvez tenha ficado surpreso, talvez desconsiderou o que Moody estava dizendo, mas Moody voltou para os Estados Unidos, para onde ele residia e morava. E lá, quando voltou, pregou numa grande conferência, onde uma grande quantidade de pessoas se converteu a Cristo, porque ele tinha uma pregação muito boa. Ele tinha um poder de persuasão agraciado por Deus. Mas ao terminar a pregação, nesse dia, nesse evento, Moody sentiu uma angústia que lhe comunicava com o seu espírito, dizendo, está faltando alguma coisa a mais aí em você. Ele não se achou satisfeito por aquilo. E naquele incômodo espiritual, duas irmãs que estavam na frente ali de onde ele estava pregando, chegaram para ele e disseram, Moody, Deus disse para nós duas aqui, foi para nós duas, não foi só para uma não, uma está confirmando a história da outra, está faltando algo no teu ministério, está faltando algo da parte de Deus que te dê poder. E ele ficou meio arisco com aquela expressão e disse, que história é essa? De alguém chegar para mim e dizer que está faltando alguma coisa, elas não viram o que aconteceu ali, não? Depois, lá na frente, Moody percebeu o erro que tinha cometido. E foi cheio do Espírito Santo de Deus. E fez muito mais do que o que ele pôde fazer naquele dia, porque Deus usou poderosamente. Ou seja, irmãos, às vezes a gente acha que não precisa se humilhar. É nesses dias que mais a gente precisa. Tem dias que a gente acha que não é dia de consagração, mas é exatamente naquele dia que Deus está esperando de nós um ato de consagração. Tem dias que a gente acha que não vai ser naquele dia que Deus irá nos usar. Se você tivesse em consagração e se humilhado diante de Deus, seria naquele dia que Deus iria te usar poderosamente. Por isso não percamos, irmãos, a oportunidade de fazer o que Deus quer
que façamos. É como disse Paulo no texto inicial que nós lemos: não sejais insensatos. Ou seja, não subestimemos ao Senhor a sua palavra. Coloquemos sempre o nosso coração de portas abertas para que Deus trabalhe em nós. Não desconfiemos do chamado de Deus. Coloquemos o nosso coração à mercê de sua vontade. Não despreze, irmãos, as experiências de outros irmãos, que as experiências dos outros sirvam para nós. Você, muito embora, diga assim: eu não quero fazer aquilo. E aí você diz: ah, mas eu quero fazer isso. Não se preocupe com isso. Deixe Deus fazer o que Ele bem entender. Que quando Deus for fazer a obra, Ele vai fazer muito mais do que o que você está pensando e imaginando. Entenda a vontade de Deus. Faça valer, sim, o entendimento espiritual. Salomão diz com a mais pura e genuína sabedoria: entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração qual seja a vontade de Deus. Jesus, meus irmãos, falando certa vez para a multidão e para os fariseus, chamou a multidão para si, para ele, para junto dele, e disse: ouvi e entendei. Basta uma simples expressão para a gente saber quando Deus fala e quando Ele está exigindo de nós entendimento para fazer grandes coisas em nossa vida. Quando Deus faz, meus irmãos, Ele age extraordinariamente nas nossas vidas. Há alguns anos atrás, na congregação que meu sogro era presbítero, a maioria da membresia eram senhores e senhoras de idade, anciãos, idosos. Tinham pessoas adultas. E esses homens e mulheres eram homens e mulheres dos afazeres diários, de família. E eu me recordo que eles eram homens cansados, faziam a obra de Deus, mas estavam cansados por causa da idade, por causa do trabalho do dia a dia. E sempre que eu ia lá, eu tentava dar algum apoio, de alguma forma, porque mais jovens do que ele, eu fazia alguma coisa para dar apoio. Mas Deus tem seus propósitos e queria fazer muito mais. Em um determinado momento da história daquela igrejinha do interior, com cerca de 30, 40 pessoas e muitas crianças, Deus se inquieta e talvez tenha pensado e dito o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa ali naquela igrejinha. Por quê, pastor? Porque aquela igrejinha, meus irmãos, foi construída desafiando o padre da região. Porque essa cidade de Sucatinga, no interior, é uma cidade que foi construída ao redor da igreja católica, e padre nenhum queria que a igreja evangélica se instaurasse ali. Aliás, os irmãos da região que conheciam o lugar não tinham coragem de botar uma igreja lá, porque a religiosidade católica era intensa naquele lugar e todo mundo não gostava de crente. Mas meu sogro, desde que se converteu, e ele dizia da idolatria, porque ele era idólatra, pagador de promessa, ele disse: eu tenho um desejo de construir um templo para o Senhor, e vou construir na cidade de minha origem. E construiu. E naquela cidade, a obra andando com dificuldades, e ali os irmãos oravam, queriam ver grandes coisas, ele fazendo eventos, e pessoas não se convertiam, e a obra não alavancava. Mas de repente, meus irmãos, as orações daqueles irmãos começaram a receber um despontamento da glória de Deus. Vocês sabem que na Assembleia de Deus tem lá o conjuntozinho das senhoras, dos jovens, das crianças, não é?
Um canta, depois o outro canta e o outro também. Todos participam na hora do culto. Só que nesses cultos que eu irei narrar agora, ninguém cantou. Porque, irmãos, naquela igreja adulta, cheia de idosos, existia uma multidão em 2 banquinhos ali de crianças. Crianças que iam para o culto, cantavam, se alegravam na participação delas. E Deus, meus irmãos, começou a visitar as crianças. De repente, uma começou a chorar. E começou a falar uma língua que não entendia. E a outra olhou para ela e disse: eu quero isso também. E Deus disse: fecha os olhos. Ela fechou e começou a receber também. E não mais um, eram 2 falando línguas. E daqui a pouco 3, 5, 10. E essas crianças se encheram tanto da presença de Deus, e a glória de Deus caiu tão poderosamente naquela congregação, que, meus irmãos, foi como no dia de Pentecoste. As pessoas saíram da redondeza para ficarem na frente da igreja, para perguntarem: o que vocês estão fazendo aí com essas crianças? E os irmãos não perderam a oportunidade, pregaram a palavra. Mas, meus irmãos, Deus operou naquela congregaçãozinha do interior através de crianças. Foi um vento espiritual que durou meses ali. Todo mundo conhecia a igreja onde as crianças estavam cheias do Espírito de Deus. E todas as vezes que elas se uniam para estarem juntas, o fogo caía. Os idosos se alegravam, os adultos se alegravam, pessoas começaram a se converter, porque Deus começou a operar ali poderosamente naquele lugar. Meus irmãos, Deus pode operar também. Se nós estivermos com um coração de criança, simples, sem muitos embaraços ou nenhum embaraço, Deus começará a trabalhar nas nossas vidas poderosamente. Vamos ficar de pé nessa tarde.